Olá pessoal, vamos para a segunda parte do estudo, a verdadeira descendência de Abraão e de Davi. Aqui nós vamos ver agora a promessa da descendência de Davi, usando o texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansareis com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É claro que, de acordo com o que está escrito aqui, nós temos como memória, através das Escrituras, que isso aponta para Salomão, porque o papel de Salomão, ao surgir como a descendência de Davi, é apresentar ou apontar a verdadeira descendência que é Cristo. Então, alguns eventos da vida de Salomão têm que apresentar a verdadeira descendência. E para que isso seja visto, nós vamos usar 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. A sabedoria que Deus deu a Salomão é simplesmente para apontar a sabedoria da verdadeira descendência, que é Cristo. E esse evento aqui, ele é apontado para Marcos capítulo 6, versículo 2, quando se mostra Jesus tendo sabedoria de tal modo que as pessoas que o ouviam falar na sinagoga ficam surpreendidas. Iremos usar agora o capítulo 6, versículo 2, que diz assim: A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Aqui é só para mostrar que aquilo que Deus havia dito a Davi, que a tua descendência faria, que era uma casa para ele, aqui é a demonstração que está sendo cumprida, apontando que a verdadeira descendência iria sim construir uma casa para o pai. E esse evento aqui, ele aponta diretamente para João capítulo 2, versículo 19, quando Jesus diz: derribarei este templo e em 3 dias reedificarei. Então aqui, de acordo com a promessa feita a Abraão e o cumprimento sendo Isaac, a promessa feita a Davi e o cumprimento feito a Salomão, essa descendência apontaria diretamente para a verdadeira descendência que é Cristo. Então, em Isaac, nós vemos um herdeiro, nós vemos uma terra, nós vemos um noivo e nós vemos uma noiva. Tudo isso é porque na promessa que Deus faz a Abraão, Deus fala que teria um descendente e ele seria herdeiro porque teria uma terra. E no cumprimento da promessa, que já é Isaac, Isaac se torna noivo por receber uma noiva. Ou seja, agora nós estamos vendo um descendente, que é Isaac, já é herdeiro por causa da terra que Deus fez a promessa que daria a ele, e agora ele se torna noivo e recebe uma noiva. Então essa noiva passa também a ser herdeiro através de Isaac da terra. É por isso que nas Escrituras, muitas das vezes, Paulo vai nos mencionar como co-herdeiro de Deus por intermédio de Cristo, porque Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiro de Cristo. E aqui, de acordo com Abraão, que foi feita a promessa, e Isaac, que foi cumprida a promessa, sendo ele descendência que apontaria para a verdadeira descendência, nós vemos nele um herdeiro, que é herdeiro de uma terra, um noivo, que se torna noivo por causa que recebe uma noiva. E de acordo com Davi e Salomão,
nós já vemos um rei, porque Salomão é rei, e ele apontaria para Cristo, que também seria rei. É por isso que em Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus é filho de Davi, para mostrar a descendência real. Salomão é rei, mostra Cristo como rei. Tem a promessa de que seu reino jamais teria fim. Tem a visão aqui de que faria uma casa para Deus. E outro detalhe que deve ser mostrado é que Salomão não faz somente uma casa para Deus, ele faz um palácio para ele. Então nós vemos em Salomão, que é mais revelador ainda, em Salomão nós vemos um rei, um reino, uma casa e um palácio. O que devemos notar é que a casa que Salomão faz é a casa para Deus. Então a descendência verdadeira, ele faria uma casa para Deus. E toda casa para Deus tem que ter um sacerdote. Ou seja, Salomão aponta diretamente para a verdadeira descendência, que é Cristo, que ele mesmo faz uma casa para o Pai e se torna ele sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas essa casa, ela é a noiva de Isaac na descendência de Abraão. E o interessante de tudo, como eu disse, o rei Salomão ele não faz somente uma casa para Deus, ele faz também um palácio. Por quê? Porque a casa que Salomão faz é para Deus e o palácio que ele faz é para ele, apontando diretamente para a verdadeira descendência. Porém, Salomão ele faz uma casa para Deus e um palácio para ele. Já a verdadeira descendência, a mesma casa que ele faz para Deus, é a casa que para ele é o palácio. Porque ainda que em Davi e Salomão não se apresente uma noiva para o rei, até porque se for falar da questão de uma noiva para o rei, nós teríamos que apresentar a Sulamita. Mas eu gostei aqui de colocar somente esses 4 detalhes. O rei, o reino, a casa e o palácio. E coloquei como 5º elemento o sacerdote. Então nós precisamos entender aqui que é muito revelador na questão da promessa feita a Davi e no cumprimento de Salomão, porque Salomão traz a total visão da verdadeira descendência. Então finalizaremos esse vídeo, esse estudo, na verdade, mostrando que, pegando a descendência de Abraão e a descendência de Davi, nós vemos que tem um herdeiro, que é Cristo, tem um co-herdeiro, que é a noiva, e os dois tomam posse de uma terra. É por isso que no milênio, quem vai reinar é Cristo e a igreja. E a igreja passará a ser co-herdeiro da promessa feito a Jesus. E de acordo com a descendência de Davi, existe o rei e nós será como rainha. E nós como rainha, até porque aqui não foi dito, porque nós estamos apresentados mais como casa de Deus e palácio do rei, é interessante observar que no mesmo momento em que nós tornamos casa para o Pai, Jesus é o nosso sacerdote. E quando se apresenta o palácio, Jesus é o nosso rei. Se nós somos palácio, Jesus é o rei. Se nós somos casa de Deus, Jesus é o nosso sacerdote. Contudo, nós viveremos no reino de Deus, que é um reino que jamais será abalado
e é um reino que sempre será estabelecido. Espero que você tenha gostado do estudo, que Deus te abençoe e que você possa fazer parte do nosso canal, dar seu like e que Deus te abençoe em nome de Jesus.